sou endocrinologista e coordenadora do Ambulatório Transsexualizador do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, aqui na Universidade Federal da Bahia. Eu queria falar um pouco hoje sobre transgeneridade. Transgeneridade engloba uma grande diversidade de pessoas que não se identificam com o gênero determinado ao nascimento. Então, a criança, quando nasceu, o médico olhou a genitália e definiu ali se era do sexo feminino ou do sexo masculino. Mas a construção da identidade de gênero tem vários fatores e um dos fatores mais importantes é a questão sociocultural. Então hoje a gente já sabe que a criança ela vai entendendo qual a diferença de meninos para as meninas e em torno de 3 anos ela sabe diferenciar meninos e meninas e aos 6 ela sabe dizer se ela é menino ou se ela é menina. Mas como é uma construção sociocultural, isso sofre influência de vários fatores. Então vai desde aquela criança que ouve, meninas gostam de rosa, tem que brincar de casinha, brincar de boneca. E aí ela para e pensa, bom, eu não sou assim, eu não gosto dessas coisas. Ou então tem um adulto, um homem violento, agressivo. E aí aquela criança pode pensar, não, eu não posso ser homem porque eu não sou desse jeito, eu não quero ser desse jeito. Então existem vários fatores que vão interferindo nessa construção da identidade. Só que, quando chega na adolescência, essa criança ela consegue separar muito bem, né, esse adolescente agora, consegue separar porque ele consegue perceber que existe toda uma diversidade de mulheres e toda diversidade de homens. E aí, nesse momento, ele consegue dizer realmente eu sou uma mulher ou eu sou um homem. Como a gente tem que respeitar isso desde a infância, né? Se em alguns momentos pode ser apenas como se ela estivesse brincando num papel de gênero. Porque os trabalhos mostraram que a saúde mental da criança e do adolescente é comprometida quando isso não é respeitado. Então, se essa criança, ela se identifica como menina e não é respeitado dessa forma, isso pode gerar depressão, ansiedade, tentativas de suicídio e automutilação, que é um dos problemas graves hoje em dia, né? E nós não temos marcadores para dizer, preditores para dizer, essa criança, quando for adulta, ela vai ser uma pessoa trans, ou não, quando ela chegar na adolescência, ela vai entender que ela é simplesmente um homem afeminado, ou que ela é uma menina que não gosta das coisas delicadas que algumas meninas gostam, e que isso não tem a ver com a identidade de gênero. Então, por conta disso, já tem vários trabalhos mostrando que você melhora a saúde mental da população, de crianças e adolescentes, se você respeitar essa identidade de gênero e permitir que essa criança viva toda a sua diversidade. Dentro do termo transgeneridades, eu estou englobando uma grande diversidade de pessoas que não se identificam com esse gênero. Então eu vou ter mulheres trans, travestis, homens trans e pessoas não binárias. As mulheres trans e as travestis, são identidades femininas, elas nasceram em corpos biológicos masculinos, mas se identificam como mulheres e querem viver dessa forma. Os homens trans são pessoas que nasceram em corpos biológicos femininos, mas se identificam como homens e querem ser tratados e respeitados como homens. E as pessoas não binárias são pessoas que não se identificam nem só com masculino, nem só com feminino, mas sim um pouco dos dois, né? Então pode ter ou ser totalmente neutro, ou ter um pouco do masculino, um pouco do feminino. A prevalência no Brasil, saiu um trabalho agora em 2021 mostrando que 1,9% da população brasileira é transgênero, ou seja, 3 milhões de brasileiros não se identificam com o sexo ou com o gênero determinado ao nascimento, né? E todas as outras pessoas que não são trans, nós vamos chamar de cisgêneros ou pessoas cis, né? Bom, em relação à atenção à saúde dessa pessoa, então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar toda vez que a gente for atender ou se relacionar ou lidar com uma pessoa trans é o acolhimento. Então, você deve respeitar nome social, que é um direito, é lei já é lei, a pessoa tem direito a usar o nome social. Fazer uma avaliação sem embutir preconceitos, pensar se aquela pessoa está tendo alimentação adequada, quais são as condições de moradia, porque frequentemente essas pessoas são colocadas para fora de casa na adolescência, né, vão viver da prostituição ou vão ter uma condição socioeconômica muito ruim por não estarem preparadas para o mercado de trabalho. E nós precisamos ter esse olhar também. Além disso,
ter a real noção da prevalência das doenças nessa população, o que a gente pode fazer para reduzir dano em práticas sexuais, se as pessoas forem ou não usuárias de drogas. É importante desconstruir essa imagem de que toda pessoa trans é promíscua, está ligada à prostituição, é usuária de droga. Elas estão, como as pessoas cis, também expostas a esse tipo de risco. Em relação ao acompanhamento endocrinológico e multiprofissional que a gente pode oferecer num ambulatório transexualizador, a gente vai separar as pessoas que querem feminilização, então a gente vai ter aqui as mulheres trans, as travestis e as pessoas não binárias que queiram ou que se identifiquem mais com o feminino, e as pessoas que vão ser submetidas a orientações para masculinização, usando testosterona para adequar o corpo, tornar esse corpo um pouco mais masculinizado. Então isso vai servir para os homens trans e para as pessoas não binárias que queiram um corpo um pouco mais virilizado. Não existe uma caixinha em que pessoas trans, mulheres têm que fazer tudo isso e homens têm que fazer tudo isso. É um tratamento totalmente individualizado dentro de como aquela pessoa se entende e como ela deseja que seu corpo fique. Então, dentro do que é oferecido para feminilização, nós vamos oferecer as substâncias feminilizantes que a maior parte das pessoas vai usar estradiol. Eu posso ou não usar estradiol combinado com um progestágeno e bloqueadores androgênicos que vão ajudar a diminuir crescimento de pelo, né? Vai diminuir ereção, vai diminuir vai modificar um pouco essa libido e um pouco desse comportamento. Tem efeitos colaterais que a gente precisa ter uma atenção maior. Então, nas mulheres trans, principalmente a questão de depressão. Então, lembram que eu falei da questão da saúde mental, que na criança e no adolescente a gente já precisa ter esse olhar. E o estradiol, ele dá oscilações do humor, tá? E é por isso que as mulheres cis, durante o ciclo menstrual, também têm flutuação. Então, na mulher trans, isso pode torná-la mais sensível, tender a ter um choro mais fácil. E pode até chegar num grau de depressão, que eu vou precisar ter ciência que aquela pessoa tem depressão, tratar antes de começar a hormonização, ou se ela não tinha um diagnóstico prévio, ter um olhar mais cuidadoso para detectar precocemente e poder fazer as adequações. Além disso, a gente vai ter efeitos colaterais tromboembólicos, que também precisam ter um cuidado maior. E em relação às cirurgias, geralmente essas pessoas desejam ter mamas, às vezes um pouco maior do que o potencial genético dela, como mulheres cis também precisam colocar prótese de silicone, e daí só a prótese de silicone vai conseguir alcançar. Em relação à cirurgia de feminilização da genitália, né, que o povo conhece como mudança de sexo, nem todas as mulheres trans desejam, e na população trans no geral é um percentual bem pequeno de pessoas que realmente querem mexer na genitália. Eles têm interesses em outras cirurgias. Em relação aos homens trans, o que a gente tem para oferecer é testosterona. A testosterona vai fazer modificação da voz, aparecimento de pelos, modificação de massa gorda e massa magra. Pode tornar aquela pessoa um pouco mais agressiva e se ela tiver já um grau de agressividade anterior, é importante que isso seja trabalhado com psicoterapia, porque a medicação vai fazer essa modificação. E dos efeitos colaterais, o mais comum vai ser a acne, né, que a gente precisa tratar, mas geralmente com um ano de harmonização isso já melhora. E os efeitos colaterais, a gente vai ter ganho de peso, pode ter síndrome metabólica, mas tudo isso são coisas que são preveníveis e são tratáveis precocemente. E das cirurgias, o que a gente tem para oferecer é a retirada das mamas, né, que frequentemente esses homens trans, eles chamam as mamas de intrusos, e aquela mama não condiz com a identidade masculina. Então, quase todos os homens trans desejam retirar essas mamas. E em relação à modificação de genitália, existem algumas opções que podem ser oferecidas para tentar uma masculinização do aspecto da genitália externa, né? E, bom, em relação à prevenção de câncer, então, pegando o gancho que nós estamos numa época de outubro rosa e novembro azul, esse é um termo que eu acho que tem uma importância muito grande para a saúde pública, no geral, mas acaba excluindo as pessoas trans. Por quê?
Porque a gente tem que pensar que o Outubro Rosa deve ser uma campanha focada para pessoas que têm mamas e não necessariamente mulheres. Como eu falei para vocês, alguns homens trans têm mamas ainda que não foram operadas e eu preciso ter um olhar para detecção precoce de câncer de mama nessa pessoa também. Eu tenho pessoas que são não binárias e têm mamas. Então, a ideia do Outubro Rosa deveria ser uma campanha para a detecção precoce do câncer de mama em pessoas que têm mama. Em relação ao risco, o câncer de mama nos homens trans tem um risco menor do que as irmãs, ou seja, pessoas com o mesmo potencial genético, porque como os homens trans vão ter menos hormônio feminilizante, diminui o risco. E as mulheres trans realmente aumentam o risco quando a gente compara com seus irmãos, né, homens cis, mas não chega a ficar igual ao das mulheres cis da sua família, né? Fica bem próximo, mas não necessariamente igual. E em relação à campanha do Novembro Azul, que é para detecção do câncer de próstata, a gente tem que lembrar que mulheres trans são mulheres que têm próstata. Mesmo aquelas que foram submetidas a cirurgias, elas ainda têm próstata. E eu preciso fazer um direcionamento na investigação para pessoas que têm próstata. Então, a Novembro Azul não deveria ser exclusivamente para os homens, mas para pessoas que têm próstata, que vão incluir homens cis e as mulheres trans. Bom, era isso que eu queria deixar como mensagem para vocês. Vamos tornar o Brasil um país mais inclusivo, trazendo a população trans para nosso cuidado da atenção à saúde e não excluindo ninguém nas campanhas que visam melhorar a saúde pública.